você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Está entrando no ar o seu programa Encontro Racional. Quais são os mistérios e os enigmas dessa natureza que encantam, envolvem e fascinam a todos? Esta sempre foi uma interrogação que, no decorrer da história e através dos tempos, ainda permanece na incógnita, desafiando todos os estudiosos e todos os estudos da vida humana. A inconformidade, a ânsia do saber, levam as pesquisas e experiências a se confrontarem com os próprios limites do homem, que nada mais são que os seus sentidos, pensamentos e imaginações que estão sujeitos ao campo ilusório bidimensional de tempo e espaço. E as pesquisas são feitas na natureza que vive em completa mutação ou transformação contínua. E por esse motivo não se chega a uma conclusão final, sempre buscando resposta para perguntas milenares, questões últimas que interessam a todo e qualquer ser humano, independente de raça, credo, ideologia ou posição socioeconômica. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Como surgiu o pensamento no mundo? E qual o futuro do homem? Pois é, são essas e muitas outras questões que paralelamente caminham com a vida. E, por sinal, gente, também é um desses mistérios. Muitos estudos foram feitos na tentativa de desvendar os mistérios existentes no universo, ou seja, externo, como também o interno dos seres humanos. Pois bem, é justamente sobre algum desses estudos é que nós vamos apresentar durante esta programação de hoje. Portanto, fiquem conosco. Salve, amigos ouvintes da Super Rádio Tupi. Salve, amigos ouvintes de todo o Brasil e países vizinhos. Estamos chegando. É isso aí, estamos chegando e trazendo conosco essa divulgação do conhecimento de cultura racional. Um conhecimento que transcende o saber humano, por revelar o antes de ser e de todas as coisas e de tudo. Fiquem conosco porque estamos iniciando uma viagem através da base da lógica racional. Uma viagem rumo ao mundo verdadeira, origem da humanidade. O mundo racional, de onde todos vieram e para onde todos vamos agora voltar, através do desenvolvimento de uma célula, que é um órgão superior do corpo humano, a glândula pineal. Ocupem seus lugares e fiquem atentos porque vamos decolar. Mas antes anotem aí o telefone de bordo dessa tripulação. E se quiserem, ligue para a gente. O telefone é 291-2884 e 948-2598. 291-2884 e 948-2598. Segurem aí, porque sob o patrocínio dos estudantes de Cultura Racional de São Paulo, está começando agora o seu programa de Cultura Racional desse domingo. Ouvintes, nós aqui, como dissemos no início desse programa, nós vamos fazer então uma jornada através dos conhecimentos que tentaram de alguma forma dar uma contribuição para desvendar os mistérios da natureza, como por exemplo, o porquê do sol, porquê da lua, das estrelas, porquê da água, da terra, dos animais e dos vegetais. E em seguida a isso, a mensagem racional
que explicará com base e com lógica o porquê a humanidade sempre se sentiu atraída pelos reinos da natureza. E agora, uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. Desde os tempos imemoriais, as civilizações de outrora criaram um forte misticismo, ornamentado por uma simbologia extremamente rica e complexa, e que abrange algumas áreas tais como esotérica, astrológica, psicológica, mística, etc. Em praticamente todas as culturas e mitologias passadas, existem figuras importantes: deuses, deusas, semideuses, heróis e símbolos, que estão relacionados aos elementos naturais integrantes dessa natureza deformada. Em quase todas as mitologias, tradições e estudos, o Sol ocupa sempre um lugar de destaque em relação aos outros astros. Seu conteúdo simbólico é extremamente rico e muito venerado pelos povos antigos, como os hindus, maias, astecas, egípcios e outros. Símbolo material e espiritual por excelência da divindade, sua luz pode ser considerada como a manifestação visível de Deus. Este astro é o emblema maior dos princípios de geração, conservação e sustentação da vida em todas as suas formas. Do ponto de vista esotérico, o Sol é o emblema do espírito, do eu superior. Já no plano da psicologia astrológica, o Sol simboliza em seus aspectos positivos qualidades morais como firmeza, autoestima, esperança, consciência desperta, nobreza de sentimentos, poder da verdade, lealdade e autoridade. E como não podia deixar de ser, o aspecto da Lua como o do Sol é conhecido desde os tempos imemoriais. A deusa da noite foi sempre cultuada como Mãe Universal, o princípio feminino que fertiliza todas as coisas. No plano esotérico, está identificada como a deusa egípcia Ísis, a grande iniciadora da alma nos mistérios do espírito. A Lua representa os poderes moderadores da luz astral. É considerada como a representação da matéria. Suas forças são de caráter magnético e, portanto, oposta do Sol, que tem caráter elétrico. Já no campo da psicologia, a Lua simboliza o inconsciente e, portanto, os sentidos físicos, as paixões e emoções animais e instintivas, bem como a imaginação, a sensibilidade e todos os demais aspectos femininos da vida. Nos estudos da astrologia, a influência da Lua é considerada puramente negativa, e certos astrólogos costumam referir-se à Lua como a grande médium astrológica do céu, porque seu influxo pode ser extremamente poderoso, que recebe as influências dos corpos celestes e as intensifica, transferindo ao homem. Os estudos sobre a natureza mostram também que as estrelas possuem uma vasta simbologia. A estrela é um símbolo universal do espírito, esotericamente,
A aparição de uma estrela simboliza o aparecimento de uma possibilidade e realização espiritual. A estrela de 5 pontas, ou pentágono, é símbolo do homem ou microcosmo, revelando a sua analogia e a sua identidade com o universo, ou macrocosmo. Suas 5 pontas representam a superior, a cabeça, as laterais, os braços, as inferiores, as 2 pernas. Dentre o Sol, a Lua e as estrelas, a água também possui seus simbolismos. A água já era utilizada pelos egípcios 1380 anos antes do nascimento de Cristo, na realização de batismo. Sua difusão é bem anterior ao cristianismo. Os hindus, por exemplo, se submergem nas águas dos rios Ganges, seu rio sagrado, para purificar-se. E com o mesmo fim, mergulhavam, como no rio Ganges, também mergulhavam nas águas do rio Nilo os aspirantes à iniciação do Antigo Egito. E, por outro lado, no Oriente, os tibetanos utilizam como líquidos purificadores não a água, mas também certos óleos vegetais, o vinho, o mel, o sangue e a urina da vaca também. No catolicismo, a purificação pelo batismo tornou-se um sacramento. Nessa jornada de estudos e simbologias, um dos elementos principais da natureza é a terra. É considerada por algumas tradições como sagrada ou santa. A terra, para os índios, é a mãe do homem vermelho. Os hindus e os budistas e tibetanos consideram uma montanha da cordilheira dos Himalaia, denominada Kailash, um dos lugares mais sagrados, que ali seja a morada do deus Shiva. O Monte Kailash, para os hindus, é símbolo do céu, é a morada dos deuses. Mas os estudos e simbologias não param por aí e registram que os animais possuem também uma simbologia extremamente rica e diversificada. Em épocas passadas, alguns animais foram símbolos de adoração, enquanto que outros eram oferecidos em sacrifícios em certos rituais religiosos místicos. Os simbolismos dos animais geralmente são associados por suas características, como por exemplo é o símbolo universal de fidelidade, o cão. Já o cavalo é um animal de simbolismo complexo, tem sua presença constante em quase todas as mitologias. O cavalo está quase sempre associado às ideias de força e mobilidade. A coruja é um antigo símbolo popular da morte e da desgraça, esotericamente devido ao seu hábito de voar à noite e enxergar nas trevas. A coruja representa a consciência em permanente estado de vigília e sabedoria que daí advém. Desses 6 reinos da natureza que foram abordados, o Sol, a Lua, estrelas, água, terra e animais, falta ainda um para completar toda essa gama de simbologias. Este 7º reino representa os vegetais, que é muito difundido desde a antiguidade até os dias atuais. Os vegetais são empregados de forma alimentícia, medicamentosa e místico-religiosa. Pois é, ouvintes, faremos agora uma pequena pausa para as informações de hoje. Em seguida, vamos retornar com este assunto do que, por que a humanidade, desde os tempos primordiais, busca na natureza essas definições sobre os enigmas e os mistérios da vida. E agora os endereços onde você encontra os livros Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional do Centro, Rua Nova Barão, Loja 40, Altos, fone 255-2699. Casa Racional de São Paulo, Rua Barão de Iguape 46, Casa 1, Liberdade,
fone 2770099. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. E agora, as informações da semana. Ouvintes, aqueles que nos ouvem pela primeira vez, que estão tendo a oportunidade de ter o contato com essa cultura racional, a força da energia racional, que é muito poderosa e que resolve todos os casos intrincados da vida da matéria. E um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando sempre, esperando que vocês já tenham consigo em sua casa, na sua residência, o livro Universo do Desencanto ao seu lado, porque ele é o passaporte da sua verdadeira felicidade, que vai fazer o contato com o seu mundo de origem e responder tudo aquilo que você sempre gostaria de saber na vida. O Júlio, nosso colega da equipe do programa aqui, está em casa, manda um abraço aqui para a Dona Tereza e o senhor José de São José dos Campos. Então o Julinho está mandando um abraço para a Dona Tereza, o senhor José de São José dos Campos, lá do Bom Retiro. Estão ligados aqui no programa. Então um abraço a Dona Tereza e o senhor José também, viu? Da equipe do programa. Nailde. Pois é, Luiz, e aniversariou dia 10, agora de agosto, o netinho do seu José e Dona Sinira, o filho da Cátia e do Márcio, né? O Bruno lá do ano Nascimento. A você, Bruninho, nossos parabéns de toda a equipe. E também a Cíntia Monteiro de Alencar, lá da São João Clima, que aniversariou dia 12. A você, Cíntia, nossos parabéns. A Banda Racional, ou seja, a Banda União, já está se preparando para a ida ao Chile. É mais uma grande divulgação em massa. Então pedimos para que todos os estudantes que comecem a se preparar para essa divulgação, essa grande divulgação, que será em fevereiro no Carnaval. E é a cultura racional ultrapassando fronteiras para levar o conhecimento de cultura racional para os povos irmãos aqui da América do Sul, né? E por falar em divulgação, tem um recadinho aqui para a banda e convida todos os estudantes para participar da Banda Racional no centro aqui em São Paulo. Essa banda ficará na cidade de São Paulo para trabalhar junto com as caravanas na cidade. E quando tiver um evento grande, as bandas vão tocar todas juntas, né? E os ensaios aos sábados pela manhã na Casa Racional da Liberdade. Então, todos os sábados de manhã, ensaio. Você que gostaria de participar da banda vai aprender música totalmente de graça, né? Vai ir lá, vai aprender a ler partitura, aprender a tocar, né? E sair com a banda divulgando cultura racional, que é uma das formas de divulgação, uma forma bonita, através da música, né? Então, anote aí o endereço, é Rua Barão de Guape, 46 Casa 1, Rua Barão de Guape, 46 Casa 1, e o telefone 277-0099. Maestro Assis. Agora é a Neuza. Pois é, Luiz. E hoje a banda e caravana estiveram em Sorocaba, né? Comemorando o aniversário da cidade. Foram em 5 ônibus, cerca de 250 caravaneiros, né? Foi uma divulgação muito bonita pela cidade e contamos com o apoio da prefeitura também, né? E aqui ficam os agradecimentos da banda e dos maestros, né, ao senhor Dileto de Sorocaba e todos que ajudaram na colaboração dessa grande divulgação, tá? Muito bem. Bira. E estamos também convocando todos os estudantes da Cultura Racional para participar do grande desfile do dia 7 de setembro. Os ensaios preparatórios, a pedido da comissão organizadora da prefeitura e também o uniforme, a camisa de manga longa. Então, dia 21 e dia 22 de agosto, às 14 horas, em Santo Amaro, no Colégio Borba Gato. Maiores informações pelo telefone 523-3170. Agora a Nailde vai dar as informações das pessoas que ganharam o livro e ainda não foram retirar, né, Nailde? É isso mesmo, Luiz. E essas pessoas, elas têm 1 mês de prazo, né, para retirar o livro Universo e Desencanto de Cultura Racional na Casa da Cultura Racional, ali na Rua Barão de Guape, número 46, Casa 1. É o seu Tibério César Galdino de Oliveira, Nelson de Souza, Manuel Caetano Barreiro, Sônia Maria de Assis, Marisa Escudauro, Maria Carmen e Isabel Lopes Filho,
de Hermelino Matarazzo. Né? Vocês têm um prazo para retirar o livro e apenas levando uma identidade ou qualquer pessoa assim, da família ou amigo pode retirar por você. E você que gostaria que esse programa continuasse sempre cada vez mais, né, pode colaborar aqui com a gente, que são os próprios estudantes que patrocinam esse programa, né, divulgando assim o conhecimento. E para você poder nos ajudar, que constantemente sobe o preço aqui da hora do programa, né, é só o Arquimedes vai dar o número da conta e vocês podem colaborar através do depósito. Agência 0099, letra P. E a conta é 235012-2, Agência Bradesco, no centro da cidade. Repete. É 0099-P e a conta é 235012-2, Bradesco. Ok, agora João Carlos. Os estudantes que quiserem participar do CREM, que é a equipe auxiliar que participa dos eventos junto com a banda para auxiliar a banda, entre em contato com o Maestro Assis nas livrarias. Caravanas Racionais de Porta em Porta da Liberdade, todos os domingos às 8 horas, encontro na Casa Racional da Liberdade. E na Praça da República com o Léo, às 8 horas da manhã. Os eventos diários na Casa Racional para um crescimento mais rápido no desenvolvimento do raciocínio. Às segundas-feiras, leitura coletiva. Às terças-feiras, conferências com Nelson Bacaro. Quartas-feiras, sabatina racional. Quintas-feiras, conferência e sabatina. Sexta-feira, leitura coletiva. Sábado à noite, ensaio da banda. Domingo, filme sobre a fase racional. E um próximo evento para Cajamar, nos dias 9, 10, 11 e 12 de setembro de 93, local Boiódromo, via Anhanguera, quilômetro 39. Maiores informações nos próximos programas. Neuza. Pois é, e a Casa Racional pede novamente, tá, a doação de uma máquina de lavar roupas. Quem tiver uma máquina de lavar roupas que esteja funcionando, né, e puder doar para a Casa Racional, é só ligar para o telefone 2770099, falar com o senhor Diomar ou o Santos, ou dirigir-se para a Casa Racional, que é a Rua Barão de Iguape, 46, Casa 1. Também já estão à disposição dos estudantes as passagens para o Retiro Racional para o Dia da Divina Providência, tá? Dia 3/9. Então, quem quiser ir para o Retiro, é só procurar as passagens nas livrarias, tá? E a Anaílde tem uma cartinha aí de Cambará, se não me engano, né, Anaílde? Isso mesmo, é da Eurides Furian, lá de Cambará, né, no Paraná. Ela mandou uma cartinha pra gente aqui, né, a segunda cartinha que ela manda, pedindo o livro Universo dos Encantos, segundo volume. Eurides, é o seguinte, já foi mandado, tá? O segundo volume, é só você aguardar que logo, logo, em breve, estará aí com você. Muito bem, e as respostas à sua cartinha, Eurides, o livro Universo dos Encantos, no decorrer do conhecimento, você terá todas as respostas para as suas perguntas, viu? Então, paciência, persistência e obediência aos lemas da cultura racional para você e para todos os estudantes, tá ok? E agora nós vamos continuar, não é? A mensagem que nós demos no começo. Vamos à segunda parte da mensagem agora. Pois é, ouvinte. Como dissemos na primeira parte do programa, o homem cercado de mistérios procura na natureza uma resposta que satisfaça sua sede de saber. Muito embora, além desses 7 seres que foram abordados durante a programação, existam outros que não foram mencionados e são também integrantes da natureza. Vejam agora um trecho de uma música que expressa a vontade de descobrir os mistérios da natureza.
Esta máquina biológica denominada corpo humano é formada de 7 partículas que se encontram esparramadas no Sol, na Lua, nas estrelas, na água, na terra, nos animais e nos vegetais. E por essa razão é que demos durante este programa maior importância a esses 7 seres que dão causa ao corpo humano. As essências ou partículas invisíveis desses 7 reinos da natureza, que é que constituem a formação desta máquina biológica. E por isso que dependemos desses reinos da natureza, além da forte influência que esses exercem sobre a humanidade. Durante a trajetória em que se seguiu a humanidade, existiram muitas fases desconhecidas da humanidade, fases essas que não tínhamos sequer o mínimo de entendimento. Como foi na fase de monstros, por exemplo. A causa de serem monstros, qual foi? A causa de serem monstros eram os micróbios magnéticos, os micróbios da Terra. Então, por serem mais micróbios da Terra, eram monstros. Outra fase, a fase de selvagens. Ninguém é capaz de dizer a causa de serem selvagens, por não existir efeito sem causa. A causa de serem selvagens eram os micróbios naturais do vegetal, da flora, das florestas. Essa, a causa de serem selvagens, o micróbio vegetal. No decorrer dessas fases, chegaram à fase de civilizados, onde os entendimentos e a compreensão estão mais claras e aperfeiçoadas. E a causa de serem civilizados foi o vírus da água espacial e da fase de civilizados. Passamos para a fase de aparelho racional. E o micróbio da água espacial é que desenvolveu a memória e o pensamento para o espaço, que motivou esse grande progresso espiritual e a ação do desenvolvimento do pensamento. Então, essa é a última fase, fase racional. É a fase de todos com o seu mundo de origem. A origem de todos é racional. E o encontro de todos com a sua origem, que é o mundo racional. E você que está atento aí a este linguajar racional, deve estar perguntando a si próprio: qual a causa da fase de aparelhos racionais? A causa de serem aparelhos racionais é a evolução cósmica, natural de serem seres de origem racional. Então, desta forma, tinha que ocorrer, ou que conhecer a origem, e não só conhecerem, como também ficarem ligados à origem pelo desenvolvimento do raciocínio. Então, por esta razão, é que todos sempre procuraram uma resposta e começaram a investigar na natureza e todos os seres que a integram. E essa incessante busca na verdade e na ânsia de saber de onde viemos e para onde vamos, é porque estamos aqui. De maneira que os estudos jamais poderiam descortinar os mistérios que envolvem a natureza, porque a própria natureza não é esta. Assim, no seu verdadeiro estado natural de ser, que é de energia. E por a natureza não estar no seu natural de ser, é que tudo se transforma incessantemente para voltar à sua forma original, que é de energia pura, limpa e perfeita, no seu mundo de origem, o mundo racional, mundo de onde todos nós viemos e para onde todos nós voltaremos. Então, a cabeça, ligada a essas 7 partes e sendo dirigidas pela ação e comunicação central do pensamento, comunicando com tudo e com todos, recebendo as transmissões magnéticas e as transmissões elétricas, e executando a voz do pensamento e da imaginação, da intuição, da inspiração, e assim, presos a esse estado natural deformado, e alguns julgando ser a vida essa mesma, por não saberem o que foram antes de assim ser. E alguns julgando que esta deformação fosse uma coisa natural. Assim, adormecidos com a vida da matéria
e sofrendo as consequências destes sonhos de olhos abertos. Então, tudo era sonho, porque ninguém sabia o porquê estava vivendo. E quem não sabe o porquê está vivendo, está sonhando um sonho que muitas vezes se torna um pesadelo para muitos, que mesmo dormindo não para de pensar. A cabeça não descansa devido às preocupações do dia a dia. E quem sonha vive de ilusão, iludindo-se, iludindo demais. Agora o sonho acabou. Está aí a verdade das verdades, o real conhecimento racional. Brilhante mensagem saída da obra Universo em Desencanto, obra esta extraterrena, porque veio de um mundo superior a esse para mostrar ao ser humano que realmente ele não é daqui, ele é um estrangeiro que aqui está de passagem, sem saber por que aqui nasceu. Morrendo, nascendo, desde que nasce está condenado à morte. É um condenado à morte desde que nasce por desconhecer de onde veio, por que é assim, para onde vai, e sempre com as perguntas aí para serem feitas e não havendo quem respondesse, não é, Bira? E só através da mudança da natureza, em 1935, quando houve a mudança da natureza, que isso tudo pôde ser divulgado. Através do livro Universo e Desencanto, que veio a pessoa já com essa missão a cumprir, desvendar todos os mistérios e enigmas que a natureza continha, através do desenvolvimento do raciocínio. Então, só a pessoa se ligando a uma energia superior, que é a energia do mundo de origem, seria possível chegar a conhecer a ele próprio e a natureza, a qual ele sempre viveu envolvida, mas muitas vezes achando tudo muito bonito, mas sem saber a razão das coisas, a existência das coisas, né? Então ficava muito difícil para um ser humano numa condição inferior, que era portador de uma energia eletromagnética, saber a razão da existência. Então teve que vir uma energia superior, um emissário do mundo racional, para transmitir tudo isso para a humanidade. Esse certo entorpecimento em que se encontra a humanidade, de achar que tudo é isso mesmo e não existe mais nada além disso, não é a realidade. A realidade é que o ser humano precisa se conhecer, precisa dar um conhecimento a si próprio, como a máxima de Sócrates, conhece a si mesmo. Ele precisa se conhecer a si mesmo para ser feliz. E para se conhecer, vai ver que ele vai entrar num outro estágio de evolução. Vai ficar um processo de felicidade permanente, porque sabe que tudo tem uma sequência lógica, uma sequência evolutiva, que vai trazer felicidade a ele, vai responder todas aquelas perguntas que ele traz no seu ser, dentro do seu ser, uma pergunta que ninguém responde e que ele vai ter acesso dentro da obra Universo e Desencanto. Então, ele é muito mais do que um ser humano que está aqui na Terra, vivendo e morrendo sem saber porquê. É um ser que desceu do mundo de origem, é um ser que está em constante lapidação, para provar e mostrar justamente a ele que aqui não é o seu verdadeiro natural, o seu verdadeiro habitat, e sim uma forma, um tipo de um laboratório, para que ele possa se lapidar, se envolver-se, para voltar a brilhar, para voltar ao seu natural, que é de luz, de energia, seres lindos, puros, limpos e perfeitos, não aqui na matéria, e sim no mundo racional, não é, Paulo? E laboratório de sofrimento, né, Luiz? Quer dizer, é um laboratório em que as experiências seguem as experiências e cada vez mais esse sofrimento vai levando o ser humano para baixo, para a diminuição dos anos de vida, para a lapidação, para a multiplicação de todos os dissabores e tudo isso que por aí vem, não é? Porque esta não é realmente a nossa vida natural. A vida natural nossa é uma vida de pureza lá no nosso mundo de origem racional. Por isso que nós somos animais racionais. Racionais porque temos uma parte nossa, que é o raciocínio, que deve ser retirado daqui e, de novo, ligado à sua natureza verdadeira, que é o mundo racional. Enquanto isso não acontece, o habitante do mundo racional, esse raciocínio que nós temos, é um habitante do mundo racional materializado em forma dessa máquina.
E essa máquina, por não estar no seu natural de ser, ela está em sofrimento, porque ela precisa retornar ao seu mundo de origem. O ser humano, para conhecer tudo isso, ele precisa ter uma ferramenta poderosa para poder se livrar desse todo envoltório elétrico e magnético. Porque, como o texto diz aqui, a cabeça é ligada a 7 partes, né? A ação magnética, elétrica e magnética funcionando no ser humano. Vai envolvendo o ser humano de tal forma que a cabeça dele vai ficando toda envolvida no elétrico e magnético. Por isso que ele vive enigmaticamente. Vive sempre no enigma. Ele não sabe onde é que está o começo, nem o fim. E então, por isso, é que nós precisamos ter conosco a forma de desenvolver o raciocínio. E desenvolver o raciocínio e se ligar ao mundo racional não é para depois da morte, não é pensar que você, que começa a ler hoje o Universo de Desencanto, está preparando alguma coisa para depois da morte, não. É na hora que você começa a ler, você já está em contato com a energia racional, porque é um estado interior de ser. Você já está ficando ligado ao mundo racional. Você vai tirando todas essas energias que lhe perturbam, vai alcançando uma paz interior, um equilíbrio, uma harmonia, que é realmente um paraíso racional. Tudo isso para você apenas com a leitura desta obra maravilhosa, uma obra pronta, lapidada, preparada por muitos e muitos milênios, eternidades, para chegar agora prontinha para o ser humano, porque está na fase do ser humano ter ligação com o mundo racional. Então tudo isso você recebe de uma forma muito natural. É por isso que, independente da sua religião, a pessoa pode ter qualquer tipo de religião, ela pode desenvolver o raciocínio dela através da leitura dos livros. Sempre foi perguntado quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Foi sempre as perguntas que a humanidade teve muita ânsia de saber, e só agora, através do desenvolvimento do raciocínio, existe a possibilidade do desencanto do ser humano. Ok, e nós estamos aí antes de ter mais umas respostas aqui, aos ouvintes que nos ligaram, uma resposta aqui ao Eurides Barbosa, nós estamos com alguém na linha que é um nosso ouvinte, né, leitor, divulgador da cultura racional, que é o Ladislau, de Brasília. Alô, Ladislau, tudo bem? Tudo bem. Um abraço. Só vou pedir para você dar um recadinho breve. Nós estamos cheio de perguntas aqui para responder os ouvintes. Um abraço a você. Ok. Salve o Racional Superior. Amigos ouvintes, como vocês acabaram de ouvir, só a leitura do livro Universo de Encanto para desenvolver o raciocínio. Isso é preponderante, a leitura. Porque você que já está com o livro na mão, sabe que você precisa da alimentação, do remédio para poder viver. Máquina não impulsiona sem energia. A energia é força, e a força é adquirida com alimentação. Assim, o raciocínio, como é a verdadeira máquina da vida, e a natureza, sabendo que ela é energia pura, limpa e perfeita, deformada, já está cansada de ser energia magnética. Já está cansada de ver a destruição e ter que destruir a si próprio, destruindo a todos nós por ser o seu filho. Então, como ela está sabendo de tudo isso, está aí o desiderato que existe no mundo. Tudo isso que não precisa citar, que vocês todos estão sabendo. Então, para que nós evitemos sucumbir, para que não se cumpram as profecias, temos que acordar, meus irmãos. Você que está com o livro na mão, sabe a que nos referimos. Você que não está, leia o livro Universo de Encanto. Desencante de todo o sofrimento, meu irmão. Porque não existe mais outro caminho, como já foi citado aí. Ler e divulgar, né, Ladislau? Divulgando sempre para transmitir todo o aprendizado. Nós queremos mandar um abraço a você pela participação e
você é uma pessoa assim que divulga muito, um ótimo estudante, divulgador, e tem todo o nosso carinho aqui da equipe. Um abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigado e um abraço racional, uma boa semana racional para todos os ouvintes. Obrigado. Salve a todos aí de Brasília. Paulo, você tem mais uma pergunta de um ouvinte aí? E antes disso, né, por falar em divulgação, eu queria repetir aqui, Luiz, a nossa conta para a manutenção do programa, que aí em setembro aí nós temos já novamente nova revisão. Então é o Banco Bradesco, agência 0099-P, conta 235012-2. E você de outro estado, de Brasília, qualquer lugar, pode colaborar também, viu, gente? Só mandar que o Bradesco tem agência em todo o Brasil. Exatamente. E o Eurides Barbosa do Nascimento, lá de Guarulhos, da rua Japura, número 20, nos faz uma pergunta até interessante aqui. Como a cultura vê a laqueadura? Pede para a gente falar sobre o assunto. Não é? Então, embora nós não sejamos médicos, mas como a cultura racional tem resposta para tudo, né, Paulo? O que ele está querendo se referir é como a cultura racional encara o controle da natalidade, não é? O que é que a cultura racional tem a dizer sobre isso? Realmente, esse problema da multiplicação, a própria natureza, ela prepara essa multiplicação até certo ponto. Então vai chegar o tempo que essa multiplicação dos seres humanos vai... Eurides é mulher? Então, desculpe aí, Dona Eurides, né? Então a Dona Eurides, a gente respondendo, dizendo que essa multiplicação chegará ao tempo em que a cultura, em que o mundo, as pessoas, essa energia cessará de ter a sua reprodução, mas isso naturalmente, porque a multiplicação tem também o seu limite. Agora, sobre a laqueadura, indo mais simplesmente, mais diretamente na pergunta que ela faz, se a pessoa já tem um número elevado de filhos, então, naturalmente, usando bom senso, ela deve fazer as suas ferramentas. Existem essas ferramentas na cirurgia, para que após uma cesariana, o que for, a pessoa realmente evite um número muito grande de filhos, né? Porque a fase atual é uma fase de muita turbulência. Então, a cultura aconselha a pessoa a não ter um número muito grande de filhos. Isso todo mundo já sabe, não é? Porque a vida está muito difícil e você, para colocar um novo ser humano aqui na face da Terra, é melhor você ter condições que possa dar tudo que esse ser humano, que essa pessoa vai precisar, e não a multiplicação inconsciente do número de filhos, que todos vão ter muitas dificuldades. A dificuldade já é grande naturalmente. Então, quando é o caso desse, não há por que a pessoa também não ter esse tipo de procedimento. Para ver você, Ulisses, que é tudo natural, uma coisa natural da natureza, e a cultura não é contra nada nem contra ninguém. Inclusive, Paulo, você pode frisar que tudo o que existe, todas as invenções, todo o avanço da medicina, todo o avanço assim, evolutivo na matéria, é tudo dado por ordens superiores. Se existe, é porque é necessário existir. E a pessoa podendo fazer uso disso, precisando fazer uso disso, não precisa pensar duas vezes. Porque tem que se tratar o corpo e principalmente a mente e o espírito. E preparar-se racionalmente para o contato com o mundo racional. Certo, Paulo? Exatamente. Então, Eurides, é a resposta a você. E se tiver mais alguma dúvida, liga aqui pra gente. Não sei se nós temos mais alguma coisa, Luiz. Só avisando os ouvintes, podendo participar por carta, por telefone, né? E sempre fazer suas perguntas, sua participação, querendo ganhar o livro, né? E agradecendo a presença do Laurindo, da Caravana da Praça da Sé, que está já avançado nos estudos históricos, nos fascículos, e a Edileia, que é leitora nova, primeiro volume. Um abraço para vocês, viu? Obrigado por estar aqui, participando do programa aqui com a gente. E tem aqui também marcado para o sorteio o senhor Antônio José de Souza, da rua Antônio de Macedo Soares, 845, no Campo Belo. Está fazendo parte do sorteio, senhor Antônio. Aguarde aí para que logo o senhor seja sorteado também. Muito bem. E as doações, vocês que podem doar, o Estudante Cultural doando livros aqui para a equipe do programa, para a gente poder fazer mais sorteio, cada vez mais sorteio para o pessoal que nos escreve, que nos liga aqui. Luiz, e o nosso programa de Cultura Racional continua sempre aqui aos domingos. Esperamos que possamos continuar sempre, né? Porque é um trabalho de divulgação muito importante, aí é bem aceito. E sempre aqui apostos, a você que está nos ouvindo, estamos aqui apostos para acolher as sugestões para a melhoria do programa. Traga você também a sua
contribuição, você, estudante da cultura racional, que tem muito a dizer, traga aí aquela parte sua racional para colaborar, para contribuir com até a sua mensagem. Traga a sua sugestão, sua crítica construtiva, para que a gente possa sempre melhorar aqui, que é a nossa intenção. Rapidamente, só queria dizer o seguinte, estudante de cultura racional. Há uns 8 anos atrás, quando o mestre Manuel Jacinto esteve aqui do lado, no trote, uma festividade, antes de entrar, ele fez questão de vir até a porta aqui da Rádio Tupi, e o pessoal na época não sabia o porquê. Hoje nós sabemos que é devido a esse programa que no futuro nós levaríamos a cabo. Então, é muito importante, ele já preparou o terreno para nós estarmos aqui levando cultura racional ao Brasil todo. Então, depende só de nós na manutenção desse programa, ok? E participaram do programa de hoje Luiz, Paulo, Nailton, Neuza e Bira. No Disque Racional, o Nenê e o João Carlos. Na técnica, o Maurício Arquimedes. Vamos ficando por aqui, prometendo voltar no próximo domingo, às 20h15, com mais um programa de cultura racional. Então, até lá e... Boa noite, Brasil Racional!